Está no ar mais uma edição do Resenha das Gurias, o podcast de futebol feminino de GZH e da Rádio Gaúcha. Eu sou a Valéria Possamay e a Carol Freitas está curtindo férias. É isso mesmo, a firma é uma mãe, né, meus amigos? Mas nós estamos chegando na grande parceria de KTO, de Trilegal, de Universidade Fevale, para falar de uma semana de Clássico Grenal. Tem Clássico Grenal neste sábado. Atenção, em 11 horas da manhã, com o mando do Inter. E na sequência eu vou contar para vocês, porque nós teremos transmissão também aqui no YouTube de GZH. Se você está acompanhando o Resenha das Gurias aqui, saiba que nós teremos a transmissão também aqui com imagens. E para a gente não perder muito tempo e projetar o que vem pela frente neste Clássico Grenal, nós vamos começar com o lado mandante. E por isso que o Resenha das Gurias tem o prazer de receber mais uma vez Catrine, lateral meia, atleta das Gurias Coloradas. Tudo bem, Catrine? Seja bem-vinda. Oi, Val. Bom, primeiro eu quero agradecer, estar aqui novamente e espero que a gente tenha um bom papo novamente. Catrine, para a gente falar um pouquinho dessa campanha, né? O Gauchão agora está nessa reta decisiva, já é 7ª rodada, é mais um Clássico Grenal. Como é que vocês têm se preparado para esse jogo, que é importante também, já pensando em posicionamento, em vantagem para o mando de campo da fase semifinal? Bom, a gente sabe que o Grenal é um jogo à parte e sabemos que o último, infelizmente, a gente saiu com a derrota e foi uma derrota bem amarga e procuramos sempre evoluir, né? Trabalhar bastante, treinar bastante para sair com a vitória. Mas o futebol ele é muito imprevisível, então a gente busca o resultado positivo, mas às vezes não vem. Então esses últimos dias a gente tem trabalhado muito forte para que sábado a gente consiga a nossa vitória. E até sobre isso, né? Vocês tiveram agora nas 2 últimas rodadas confronto de Série A contra o Juventude, teve uma vitória, teve um empate. Como é que vocês avaliaram, especialmente, né? A gente está pegando esse recorte de um confronto também de Série A, sobre o resultado, o que pode melhorar, o que também deixou de lição positiva esses enfrentamentos contra o Juventude? Bom, contra o Juventude a gente já conhece, né, a equipe. O último jogo, infelizmente, foi naquele campo que é horrível. E sabemos que eles podem colocar em um campo bem melhor. Mas, enfim, não justifica nada. Mas a gente procurou ajustar aquilo que, como a gente teve 2 jogos contra a mesma equipe, a gente procurou ajustar aquilo que a gente errou, né? E é sempre assim, o treino, a cada dia a gente procura evoluir. E sempre estudar a equipe que a gente vai pegar. E que nem, como eu falei, a gente jogou contra o Juventude 2 vezes, mas só que os 2 jogos são jogos diferentes. Como o jogo foi no Sesc e o jogo de domingo foi naquele campo que tira totalmente o bonito do futebol. Mas agora, essa semana, a gente está se preparando muito forte para o Grenal. Bom, o Grêmio também é um time que vocês vão enfrentar de novo, né? Aliás, é o 3º jogo da temporada. O que tu espera para esse jogo, Catrine? Quanto que muda? Vocês vão jogar em casa? Vocês já tiveram esse primeiro jogo, né? O Grêmio com um modelo de jogo novo, tem um novo técnico. O que vocês estão esperando desse segundo jogo contra o Grêmio no Gauchão? Cara, eu penso muito na gente ali, né? Principalmente nos nossos erros, que a gente tem que melhorar e não significa que não vai ter outros, porque a gente conserta um, mas aparece outros e vai assim, por isso que existem os treinos. Mas assim, vai ser um jogo bem pegado, né, como é um Grenal, e como aquela derrota tá engasgada assim na garganta, mas claro que é sempre algo saudável, nunca faltando com respeito, porque apesar de ser um clássico, né, a gente não pode faltar com respeito, até porque somos colegas ali de trabalho e a gente não sabe o que pode acontecer, o mundo da bola gira, então assim, é sempre com respeito, mas sempre com muita garra e competitividade. E até sobre o Grenal, Catrine, o Inter com a derrota no último Grenal chegou a 7 jogos assim sem conseguir vencer o Grêmio. Como é que faz para que esse jejum assim ele não vire uma pressão para vocês? Porque, claro, tem uma responsabilidade de voltar a vencer o maior rival, mas que isso, de certa forma, não atrapalhe a preparação e sim, de certa forma, sirva de combustível ou buscando mesmo essa recuperação de voltar a vencer contra o Grêmio? Bom, particularmente para mim me dá muita raiva porque a gente sabe da capacidade da nossa equipe. E ver que às vezes não dá certo aquilo que a gente treina, que a gente trabalha, dá uma certa indignação. Mas que nem a gente sabe da qualidade da equipe do Grêmio, mas também sabemos da nossa. E é isso que dá mais raiva, porque às vezes a gente pode ser até melhor e não dá naquele dia. Às vezes não é o dia. Mas não tem desculpa, como eu falei, a gente tem trabalhado forte, a gente vem de 2 jogos ali contra o Juventude
que fez a gente ajustar muita coisa, e essa semana a gente trabalhou mais ainda para poder ajeitar coisas que foi os erros que aconteceu contra o Grêmio, né? Que tomamos aqueles 4 gols, para que não aconteça novamente. A gente já te ouviu aqui em outras vezes e a gente sabe que tu é muito competitiva. Tu falou da raiva, mas eu acho que isso é muito do teu perfil também, né? Que é uma raiva no sentido de querer o resultado e o clássico a gente sabe que é isso também. Na última rodada, a senhora vestiu a braçadeira de capitã. Como é que foi esse momento para ti? Como é que tu, assim, também procurou ajudar? A gente sabe que tu tem uma grande experiência também, mas como é que tu tem procurado, assim, ajudar a equipe com a tua experiência? Bom, a nossa capitã mesmo ali é a Bruna, né? E assim, tá ali com a faixa, é só mais um objeto ali no braço. Eu acho que tem muitas líderes ali dentro do campo que precisam falar um pouco mais. E que nem você falou, a minha raiva não é aquela raiva pro lado ruim. É porque eu gosto de ganhar, eu não gosto de perder, e eu sei que, falo por mim mesma, que eu posso dar um pouco mais. Só que eu também preciso das minhas companheiras, né? Porque o futebol é um esporte coletivo. Se fosse algo individual, eu não estava no futebol. Mas assim, eu fiquei feliz. Que bom que no meio ali do time eles me veem como uma pessoa que é uma líder. Do meu jeito, né? Não sou tão doce, mas, mas às vezes é necessário, porque no futebol não dá tempo você dizer, você tem que chutar no gol. Não, às vezes ali na hora com sangue quente você fala coisas, mas depois você resolve ali no vestiário. E eu fiquei muito feliz, só que não é algo que vai nem me deixar maior e nem menor. Para mim é algo que não é indiferente, mas só que para mim a figura de capitã mesmo é a Bruna, que faz muita falta, né? Mas como algumas pessoas já vestiram ali, botaram a braçadeira, né? Então eu sou mais uma, mas é só mais uma coisa que bota ali no braço e bola para frente. Catrine, até por questão de retrospecto, por questão da rivalidade, por uma questão também de vocês terem a oportunidade de assumirem a ponta, né, da tabela, qual é o peso que esse Grenal tem para vocês? Bom, peso, eu não sei se é a palavra certa, mas assim, é que eu falei, a gente meio que tá com raiva pelo resultado, a gente sabe que a gente precisa ganhar. Não é o fato de botar uma pressão, até porque, tipo, ninguém sabe do nosso dia a dia, o que a gente faz, o que a gente abre mão, né? Então, assim, a gente precisa ganhar, não tem outra palavra, e com certeza a gente está trabalhando muito forte para isso. Só que nem eu falo, o futebol ele é muito imprevisível. A gente trabalha muito e às vezes não vem o resultado. Mas da forma que foi o último Grenal, dá uma certa indignação. Porque não tem como a gente perder para o nosso rival da forma que foi. Então, assim, a gente trabalha muito e trabalhamos muito durante esses dias do Grenal adiante, até agora que vai ser sábado, para que não aconteça e a gente saia com a vitória. Até sobre essa campanha do Gauchão, Catrine, assim, tá no nível que vocês esperavam? E aí pergunto isso se ainda falta uma grande atuação do Inter, ou se vocês estão entendendo que é um nível que vocês estão bem, mas que ainda algumas coisas precisam melhorar. O que tu vê de positivo na campanha do Inter até aqui e até alguma coisa negativa, se tu quiser comentar? Bom, a gente está devendo. Essa é a verdade. Eu não posso chegar aqui e mentir e dizer que a gente está fazendo o melhor futebol, porque a gente não está. Então, assim, a gente está devendo desde o brasileiro, que a gente não classificou, que querendo não era uma obrigação. E assim, a gente está fazendo de tudo para ajustar as coisas que deram errado. Às vezes não dá para ajustar tudo. E é que nem eu falei, o futebol é um esporte muito coletivo, a gente precisa muito do outro. E às vezes o outro não está dando aquilo que precisa. Mas só que é aquilo, a gente trabalha todo dia, a gente motiva, às vezes a gente xinga, mas a gente está devendo. A gente está devendo sim, e acredito que sábado pode ser o nosso pontapé inicial para, tipo, as pessoas começarem a confiar novamente, porque às vezes a gente escuta muita merda. Eu não ligo, essa é a verdade. Eu não ligo até porque ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe do meu dia a dia, e eles só vão ali, sentam e assistem aquela partida de futebol. É aquilo ali, pronto. E às vezes a gente não entrega o que eles querem, mas eu não faço algo porque eles querem. É o meu trabalho e eu sempre vou procurar dar o meu melhor como as minhas companheiras, mas infelizmente a gente ainda não entregou o que a gente pode fazer, principalmente pela equipe que a gente tem e as peças que a gente tem. Então eu acho que o Grenal vai ser o nosso pontapé inicial para a gente começar a engrenar novamente.
E até falar, a gente tá falando muito de Campeonato Gaúcho, né? Mas na próxima semana vocês também voltam a jogar pela Copa do Brasil, né? Contra o Fluminense. A gente sabe que aí é uma outra competição, é um jogo único, em que o erro ali, ele pode custar muito caro. Vocês já pensam no Fluminense ou não? Primeiro é o Clássico Grenal, depois é o Fluminense. E até falando um pouco sobre esse jogo, né? É aquele erro zero. Vocês já tiveram essa experiência também anteriormente? Bom, primeiro é o Grenal, né? E aí depois a gente começa a pensar no Fluminense. E é um jogo que a gente tem que dar a nossa vida, porque não vai ter o próximo. Então a gente precisa se dedicar mais, a gente precisa trabalhar mais, porque a gente sabe que depois dali é como se fosse o último jogo. É o último jogo. Então, se a gente não der nosso melhor, é tchau, acabou e a gente vai ter o gauchão para continuar. E eu não quero. Eu quero continuar na Copa do Brasil, eu quero... Que nem eu falei, quando eu cheguei aqui, eu falei que eu queria colocar o Inter em lugares maiores. E às vezes eu me sinto muito, meio que culpada por não ter conseguido esse meu objetivo. Mas só que nem eu falei, é um esporte coletivo e eu preciso de outras pessoas. Mas enfim, a gente primeiro está pensando no Grêmio e aí depois a gente pensa no Fluminense. E o que tu acha, assim, que o Inter pode apresentar de diferente para vencer o Grenal, assim, do que vocês têm trabalhado? Tu falou muito da indignação, tu falou muito de um jogo coletivo. O que tu acha que tá faltando ainda, assim, para que no Grenal, olha, vamos ter uma postura diferente e poderemos ganhar? Cara, a gente cair na realidade que é um clássico. Que aquilo ali é a nossa cara ali, que a gente precisa dar mais, que faltou muito no primeiro Grenal do Gauchão, então a gente precisa dar mais. Se tiver 100%, tem que ter 200%, porque a gente está bem ali, a gente treina fisicamente, a gente faz tudo que tem que fazer, então dá para fazer. Então, tipo, o que falta é a vontade de querer ganhar o clássico, de cair na realidade que a gente está no clássico, que é um dos maiores clássicos aqui. Então, a gente precisa cair nessa realidade e começar a fazer. Não continuar só no discurso. Fazer o que a gente faz no treino, a gente aplicar no jogo. Muito bem. Catrine, recentemente teve um gol marcado também, teve uma homenagem. Pra gente dar uma descontraída aqui nesse papo de Grenal, claro que é um clássico, tem muita importância, mas também teve uma homenagem especial. A Catrine tá vivendo, inclusive, um momento muito especial, particularmente. Não, eu quero uma resenha também, eu quero que tu nos conte. Vamos começar pelo gol primeiro. Foi o meu primeiro gol ali, acho que foi o meu primeiro gol no ano, nesse ano, se eu não me engano. E eu dediquei para minha namorada, né, minha noiva. A gente noivou no meio do ano e eu estava devendo isso para ela, que ela estava me pedindo há muito tempo. E ela não entende muito de jogo, mas o que ela entende, ela é uma pessoa que me ajuda muito, porque às vezes a gente só quer uma pessoa para... Não precisa nem falar nada, só quer estar ali, aquela pessoa que não precisa nem falar nada de futebol. E ela é uma das pessoas muito importantes na minha vida e aquele gol foi para ela, foi para as filhas dela e para as pessoas importantes para mim, né? Minha mãe, meu pai, mas especialmente para ela. Eu fiz essa pergunta porque eu quero saber da festa de casamento, eu quero saber mais detalhes aqui. Ô, Lara, você vai ter convite para a imprensa também, esse casamento? Pra ti? Sim, pra ti tu vai. Mas já tem a data do casamento ou ainda não? Não, a gente ainda tá planejando, né? Porque como eu vivo nessa vida de... É verdade. Eu tô num lugar, às vezes tô em outro, e ela mora em Fortaleza, né? E eu tô morando aqui. A gente ainda não mora juntas, então é algo que tem que ser bem planejado, porque casamento não tem como ela morar longe é verdade, e eu tá aqui, né? Então a gente tá se planejando para em breve acontecer. Bom, então já desejo aqui, né, felicidades ao casal também. Se precisar mandar o convite, nós estamos sempre à disposição para festas, né, e eventos. Mas, Catrine, acima de tudo, né, obrigada por disponibilizar esse tempo também numa semana que é tão decisiva. A gente sabe que tem a sequência de jogos, essa preparação, tem Copa do Brasil, então muito obrigada por nos atender e vir mais uma vez aqui também no Resenha. Bom, eu que agradeço e eu quero falar aqui mais uma coisa. Vamos lá. Eu fico muito feliz em saber que tem você e até a Carol, né, que vocês brigam muito pelo futebol feminino e que apareçam mais pessoas aqui, porque o Gauchão é um campeonato que precisa evoluir muito ainda. E são poucas pessoas que brigam por isso, que dão a cara a tapa, que falam, e é algo que precisa melhorar. Se vocês querem ver outros tipos de atletas vir jogar aqui, acho que as melhorias têm que vir também deles.
Então, eu fico muito feliz por você, pela Carol e também outras pessoas que brigam pelo futebol feminino, principalmente, porque é mais o masculino, mas o futebol feminino tá ali, tá evoluindo. E eu agradeço de verdade. E que continue, né? Porque não é qualquer pessoa que dá a cara a tapa, que fala, que tem que falar, porque tem gente que não gosta e tem que falar mesmo, porque tem gente que não aceita a verdade dói. Mas às vezes é necessário. Então, eu agradeço por vocês serem realmente essas pessoas que brigam, que falam e que nunca percam isso, porque é o que o futebol feminino precisa. Muito obrigada, pô, obrigada por essa moral, né? Obrigada mesmo. Catrine participando conosco aqui do Resenha das Gurias. E na sequência, a gente vai ter uma convidada também de Grêmio pra gente seguir falando muito mais desse clássico Grenal. E seguindo este Resenha das Gurias, que é em edição dupla, tá? São duas convidadas pra você que tá nos acompanhando aqui. Sempre agradecendo a parceria de Trilegal, de KTO, de Universidade Fevale. E o nosso bate-papo agora é com o lado visitante do clássico Grenal. Aliás, um lado que vem vencendo os últimos clássicos. E para conversar conosco, nós estamos recebendo hoje a Camila Pini, meio-campista das Mosqueteiras. Tudo bem, Pini? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Pini, que já veio aqui em outro momento também do Resenha das Gurias, mas pra gente falar, Pini, até falei sobre esse retrospecto, né? Vocês estão vindo aí de 7 jogos de invencibilidade contra o Internacional, vão voltar a atuar pelo Campeonato Gaúcho justamente contra o Inter. Como é que tem sido esses dias de preparação? Vou te falar que a gente vem trabalhando muito, até muito mais do que foi do primeiro jogo, porque depois, quando já tem uma partida, a gente consegue avaliar certas coisas, avaliar o que errou, avaliar o que acertou, tentar melhorar e tentar progredir para o que já estava acontecendo de bom. Bom, e acho que uma das coisas que mais nos chamou a atenção e que deu muito certo na estratégia do Grêmio foi em relação às jogadas de bola parada, e depois o professor Ciro até nos comentou, né, que trabalhou muito isso durante a semana. Você, inclusive, marcou um belo gol, né, de bola parada. Isso também fez parte da preparação, não querendo entregar aqui a estratégia para o adversário, né? Muito longe disso, mas vocês também entenderam que aquilo foi uma arma importante no jogo e que pode ser repetida, por exemplo? A gente sabe que no futebol feminino, bola parada é muito importante e normalmente quando você trabalha muito bem, acontece. E isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito. Não foi só sorte, eu venho treinando bem em questão de falta, bola parada, então graças a Deus, Deus abençoou naquele momento. Tu gosta desse tipo de jogada, assim, e tu treinou muito aquele gol, por exemplo, que tu marcou no último clássico? Pra ser sincera, a gente faz mais jogada ensaiada do que bola direta. Tá. Acho que foi mais intuição minha de tentar... De pegar algo, aquela... E vocês e isso é uma decisão, Pini, até acho que é legal a gente trazer isso também, né? É uma decisão que rola no campo, ou já é meio definido assim? A gente vê cobrando escanteios, bola parada, a gente fala isso Sim. muito, né? A referência é a Pini. Mas vocês têm essa troca de ideias também ali dentro do campo? Normalmente a gente tem algumas jogadas, que são até que bastante. Tá acontecendo bastante isso nos treinos. Mas a gente vê pelo feeling, do que acontece no jogo, do momento, de onde tá a bola, alguns posicionamentos. Mas ali especificadamente foi uma intuição própria, né? E deu muito certo, Deu né? certo. A intuição da Pini tava, tava 100%. E, Pini, eu acho que tem nesse aspecto da rivalidade, né? Quando se vem de 7 jogos de invencibilidade, a gente brinca muitas vezes aqui no Sul que a gangorra virou, né? A gangorra Grenal tem um lado, às vezes o outro. Como é que faz também para que isso, de certa forma, ele não vire um salto alto, não vire uma coisa que possa atrapalhar vocês dentro de campo? Como é que vocês têm conversado sobre isso? Eu acho que em relação ao Grenal, isso é uma coisa que a gente nem pensa, porque a gente vive um jogo de cada vez e a gente sabe da importância do Grenal. Então, não é porque a gente ganhou o último jogo que a gente está melhor, não é porque elas perderam que elas estão piores. A gente sabe que é sempre um jogo que o detalhe ele acaba ocasionando a derrota ou a vitória. Então, graças a Deus, com os detalhes, a gente tem conseguido a vitória. O que a gente viu nessas 2 rodadas que vocês acabaram não atuando é que o Grêmio ainda se manteve, né, na liderança. O Inter chegou à mesma pontuação com os mesmos 10 pontos. Vocês acompanharam as rodadas, tentaram dar uma secadinha, não, pra gente se manter na liderança, ou só acompanharam de longe? Não, né? a gente seca, faz parte. Até porque na sequência, né, vem aí também essa reta decisiva do Campeonato Gaúcho. O que vocês estão esperando, assim, até para conseguir daqui um pouco manter essa liderança, pensando também no mando de campo para a semifinal? Isso vocês já conversam, já tem um planejamento? Então, em relação ao futuro, a gente conversa pouco. A gente está direcionando os trabalhos para cada jogo. A gente sabe muito da importância desse jogo do Grenal, tanto dos próximos também, das próximas equipes, que também a gente sabe que qualquer deslize acontece alguma coisa diferente na competição. Ainda faltam mais jogos, então
a gente vai preparando o caminho gradativamente. E até vou te fazer uma pergunta que eu fiz há pouco para a Catrine, que também participa aqui dessa edição do Resenha das Gurias. Qual é o peso que esse Grenal tem para vocês nessa caminhada para o gauchão? É complicado de dizer que todo Grenal tem um peso gigantesco. A gente sabe a torcida, o quanto eles pegam, não só por conta da gente, assim, pelo masculino, do que acontece nos jogos dele e o que pode acontecer pra gente. A gente até acompanha alguns comentários, fala, jogador tem que estar no masculino. Teve, olha, do Grêmio ultimamente tem alguns bastantes, né? Mas o torcedor, eu vejo que ele não diferencia muito se é masculino ou feminino, mas eles veem a importância da vitória. Então é importante ganhar do Inter, é importante fazer bons jogos. Então a gente sabe que é muito peso, mas a gente está tranquila. A gente vem trabalhando bem. Acho que o trabalho que a gente faz dia a dia está nos capacitando para chegar bem preparada nos jogos. E até assim, muda um pouco a estratégia, porque agora é um jogo que vocês vão na condição de visitantes. O Inter também, de certa forma, né, tem o aspecto de muitas vezes vir, e aí vou usar a expressão aqui, entre aspas, mordido, né, porque perdeu o último também. Como é que vocês esperam, assim, esse Inter? Como é que trabalha também essa estratégia jogando fora de casa, por exemplo? A gente sabe que jogar fora de casa, a torcida também acompanha muito mais o time que é de casa, e a gente sabe que também o peso que a torcida ajudou pra gente nesse jogo foi muito importante. Então, a gente tenta, que é o que acontece em todos os jogos, é deslizar o mínimo possível para não dar chance para o adversário. Então, mesmo sendo fora de casa, a gente sabe da importância que é errar menos, que o Inter também é um grande clube. Então, a gente vai tentar fazer da mesma forma que a gente fez em relação aos gols e melhor relacionado aos erros que aconteceram nesse jogo em casa. E até sobre essa avaliação, Pini, como é que vocês têm, assim, um diagnóstico mesmo, ou uma avaliação do que vocês apresentaram até agora no campeonato? Tá dentro daquilo que vocês esperavam? Vocês poderiam ter apresentado mais? Como é que vocês têm avaliado até o momento essa campanha no Gauchão? A gente trabalha para tentar acertar sempre, só que infelizmente nos jogos a gente não tem tanto controle porque a gente não sabe como o adversário vai vir, como vai acontecer durante a partida. Mas eu acho que a parte de finalização, a parte de direcionamento tático, o Ciro ele vem trabalhando muito bem com a gente dia após dia. A gente vem repetindo muitas questões dos nossos trabalhos nos treinos para que no jogo também dê certo, né? Então, eu acho que o trabalho que a gente vem fazendo nos treinos está dando certo nos jogos. E a gente está falando, né, de um trabalho que ele não deixa de ser novo ainda, né, porque foi na reta final do Campeonato Brasileiro, aí logo na sequência teve essa pausa, depois do Campeonato Gaúcho. Hoje vocês já se sentem, digamos assim, mais entrosadas com aquilo que o Ciro tem pedido para vocês? Sim, com certeza. Eu acho que tem um pouco mais de leveza, mesmo sendo o mesmo elenco. Então, a gente entende que o momento hoje é o gauchão. A gente entende do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, o que poderíamos ter feito em alguns momentos. A gente vê do que aconteceu no passado, não tem como reverter certas situações. Então, a gente vem trabalhando nisso, em relação do que aconteceu de errado, para tentar melhorar, para que futuramente a gente consiga ter melhores resultados, né? E o Gauchão, né, vocês venceram no ano passado, de certa forma tem assim também, não vou dizer um peso, mas assim aquela vontade de conquistar um bicampeonato seguido. Como é que vocês também estão pensando assim o Gauchão, não vou dizer a longo prazo, porque logo em seguida vem a fase decisiva, mas como é que vocês também encaram esse Gauchão? Eu acho que é mais por conta do que aconteceu no Brasileiro, porque a gente merece, não desmerecendo todos os clubes que participam do Gauchão. Mas o trabalho que a gente vem fazendo, que não aconteceu no Brasileiro, eu acho que a gente está trabalhando muito para conseguir esse título. E aí, né, teria uma questão de ser um bicampeonato seguido também, então tem todo esse aspecto. Além do Gauchão, Pini, vocês vão disputar logo na sequência a Ladies Cup. Como é que vocês veem também essa competição? O Grêmio, inclusive, é o atual campeão, é mais uma chance de título, vai ser ali em meio ao Gauchão, mas como é que vocês se já estão pensando também na Ladies Cup? Vai ser um campeonato diferente do que foi o ano passado. Então, a gente ainda não está pensando nisso. A gente está focada 100% no Gauchão. Mas eu acho que, pelo trabalho que a gente vem fazendo para o Gauchão, vai repercutir muito bem para a Ladies Cup.
E até a gente tem observado, assim, ao longo dessa parte final da temporada, um destaque, a gente falamos muito, inclusive, de você no último Resenha das Gurias, que é a importância que tu assumiu no time, assim, não só da responsabilidade na bola parada. Dá pra se dizer hoje que tu vive esse melhor momento no Grêmio? Já se sentiu melhor? Ou acho que ainda falta um pouquinho, mas a gente tem visto, assim, até uma questão de um espírito, assim, de liderança em campo mesmo, assim, durante as partidas. Como é que tu te avalia, assim, também nesse momento? Eu tô confortável, tô muito feliz de estar no Grêmio, assim como na primeira entrevista que a gente teve, também estava muito feliz de estar aqui. E eu acho que a camisa do Grêmio, da mesma maneira que é importante para o torcedor, ela está sendo muito importante para mim. Então, a cada jogo eu tento dar o meu melhor, porque eu sei o quanto as pessoas sofrem, o quanto as pessoas brigam muito por essa camisa. Então, a gente tenta dar o nosso melhor ali dentro para mostrar que a gente tá ali porque a gente quer, porque a gente ama. E a gente tenta fazer sempre o melhor, né? E sabe que o torcedor, né, ele sempre pergunta, assim, também. Claro que a gente está ainda em setembro, né, mas tem uma preocupação também com o teu destaque, porque outros clubes podem, enfim, fazer contato contigo e tudo mais. A Pini, hoje ela consegue garantir que ela vai permanecer para 2026? É uma conversa muito cedo, mas tu já pensa também na próxima temporada? Eu tô conversando, ainda não tem nada certo. Tenho propostas, assim, como um bom trabalho que eu fiz. Graças a Deus eu consigo ter uma excelência para que outros clubes também vejam que eu estou fazendo o meu papel, que possam querer ou não, né? Mas ainda não tivemos essa conversa para assinar, para saber mesmo o que vai acontecer, mas vamos ver aí no decorrer do ano. Tem muita coisa, né? Tem um gauchão ainda pela frente, né, minha gente? Mas é bacana ver isso, Pini, e comentar isso contigo, porque a gente observa isso no time. Eu acho que figuras que chegaram, que se destacaram, que assumiram uma responsabilidade, né? E não só chamando essa responsabilidade em campo, eu acho que é legal também trazer isso para ti, porque não é só a gente, às vezes, enquanto comentarista, olhando e analisando, mas é a impressão também do torcedor que te elogiou muito, né? Que brincou sobre a Pini jogar no masculino também, se não poderia ter esse empréstimo. E até aproveita, assim, de como chega isso também pra ti, assim, do torcedor, desse tipo de brincadeira que, claro, né, o torcedor faz, assim, muito bem humorado, mas como é que chega esse tipo de brincadeira contigo? Então, a gente sabe que jogando bem vem o reconhecimento, jogando mal também vem muita pedrada. São os dois lados, né? Os dois lados. Mas graças a Deus eu venho me destacando bem nos jogos, venho fazendo um bom trabalho, mas eu tô muito feliz. De verdade, eu sei da grandeza que é o Grêmio. E ter esse reconhecimento, até que eles tiveram os gols do mês. E eu vejo pessoas que não acompanham tanto o futebol feminino, mas mostraram interesse em relação a não pensar só no masculino, nos jogos, nos gols. Mas eu tô feliz. Portanto, meus amigos, Camila Pini participando conosco aqui. Pini, obrigada por disponibilizar esse tempinho para conversar com a gente. A gente sabe que é uma semana também decisiva. O Grêmio volta a jogar agora justamente, né, contra a maior rival. Então, muito obrigada por disponibilizar esse tempo aqui também. E é muito bacana sempre te receber. Não, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Espero voltar aqui novamente falando de bons jogos, boas vitórias. E que aí o ano segue muito bem. Meus amigos, um clássico Grenal rende e merece, né, um episódio com 2 entrevistas. E até em seguida vou passar o serviço aqui do Clássico Grenal pelo segundo turno do Gauchão Feminino, que será neste sábado. Mas aproveito antes para trazer recados importantes, começando pela KTO. Na KTO você joga junto e com responsa. Cada jogo é único na KTO. Acesse Palpite, site proibido para menores de 18 anos. Atenção, hein? Jogue com responsabilidade. Trilegal, com respeito e igualdade à vida é trilegal. Trilegal porque apoiar o futebol feminino é trilegal. E também tem um recado importante da Fevale. O vestibular está com inscrições abertas e este é o seu momento de estudar em uma universidade que transforma a realidade da nossa região. Aqui na Fevale, todos participam da projeção de novos caminhos em um ambiente inovador e que proporciona a melhor experiência de aprendizagem. Atenção, hein, para o site
Inscreva-se em way.fevale.br e venha construir o seu futuro com a gente. Graduação Fevale, projetamos caminhos juntos. Eu falei sobre o serviço do Grenal e é bem importante, tá? O Clássico Grenal terá transmissão, inclusive com imagens, no YouTube de GZH, e você também vai poder acompanhar o Clássico Grenal no Gaúcha 2. E aqui é bem fácil, é só acessar o aplicativo ou o site de GZH e ativar a opção do Gaúcha 2, então você vai poder acompanhar tanto no YouTube como também em Gaúcha 2 no site de GZH ou então no aplicativo. Então estaremos juntos neste sábado. Atenção para o horário a partir das 11 horas da manhã no Sesc em Porto Alegre para conferir o segundo clássico do ano, aliás, o segundo clássico no gauchão feminino, o terceiro no ano e que vale muita coisa. Os dois times estão empatados com 10 pontos, então pode até mesmo uma das equipes ampliar esta vantagem e, claro, já pensando também no que diz respeito ao mando da fase semifinal, já que vai contar isso também para a decisão do mando de campo. 7ª rodada, lembrando que são 10 rodadas nesta fase classificatória e as 4 melhores equipes irão avançar à fase semifinal. Então vem aí o segundo Grenal do gauchão feminino e você vai conferir no YouTube de GZH e também em Gaúcha 2. E agradecendo, claro, a nossa grande parceria, não só do Resenha, mas também do projeto do futebol feminino aqui na Rádio Gaúcha, em GZH, que tem KTO, que tem Trilegal e também tem Universidade Fevale. A Carol Freitas está aproveitando nesse momento as suas férias, né? Talvez em uma ilha paradisíaca, tomando um bom drink, mas em seguida ela está de volta também para a gente falar muito, porque vem aí na sequência a semana de Copa do Brasil com o Inter e Juventude. O Inter, que joga na quinta-feira, vai receber o Fluminense no dia 18 e o Juventude, que no dia 17, portanto na quarta-feira, vai encarar o Corinthians lá em São Paulo. Então a gente vai falar muito de tudo isso e, claro, essa reta decisiva do gauchão. Muito obrigada a você que acompanhou o Resenha das Gurias aqui no YouTube de GZH, em GZH, na Rádio Gaúcha, no Spotify, e na próxima semana nós estamos de volta. Grande abraço a todos!